Ajuda. Já foi? Amém. Acabou a casa. Acabou esse negócio de casa. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19, versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Coloca na tela, por favor. Primeiro livro dos Reis. Está pensando na casa, né? Capítulo 19. Vamos ler alguns versículos. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesto e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé de gesto e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Calma aí, o Diácono Adílio, pedras, quando a gente faz um bife, o que é o nome que se dá? Pedra vulcânica, né? Mas Deus já tinha preparado uma pedra vulcânica há mais de 2000 anos atrás para o profeta. Não é charbrolle não, charbrolle. Vamos falar uma coisa mais chique, charbrolle. Deus já tinha preparado um charbrolle para o profeta. Um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se, coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. O alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E quando Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o cabo, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, não tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Está bom aqui. Senhor, graças nós te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de pregar a sua palavra. Meu Pai, a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Te peço nessa noite que o Senhor venha curar pessoas, que o Senhor possa, Senhor, falar com a igreja aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos, que não seja eu ministrando, mas que teu Espírito Santo tome minha boca para falar com a sua igreja, de acordo com a necessidade de cada um. Fala conosco, Senhor, que haja transformação, renovo, salvação de vidas, e que principalmente o seu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se eu começou de mãos, é a melhor salva de palmas.
meditar sobre essa passagem. Já leu? Uma passagem muito conhecida que vai falar sobre a vida de um profeta que está enfrentando um momento difícil do seu ministério. Se nós lermos capítulos anteriores, eu quero ser bem sucinto na introdução. Capítulos anteriores, um profeta cheio de Deus, profetizando que não vai chover, segundo a palavra dele, desafiando profetas de Baal, falando que vamos ver quem é Deus, cheio de fé, cheio de, sabe, de confiança no Deus que ele serve. Para você ver que 850 profetas são detonados ali, apenas com uma oração simples e objetiva de um profeta que tinha uma intimidade terrível com o céu. Só que existem situações na nossa vida que nós não esperamos. Existem os dias de monte e os dias de vale. Como foi falado aqui hoje de manhã, existirão momentos que nós estaremos numa roda gigante, fazendo uma simbologia da nossa vida com Deus. E às vezes a roda gigante ela estará em cima e você está bem, mas existirão momentos que a roda gigante vai estar lá embaixo e você poderá estar mal. Mas também existirão momentos que a roda gigante pode estar embaixo e você está bem, e em cima você está mal, porque não será o momento que eu estou vivendo que definirá quem eu sou em Deus, porque o que eu sou em Deus não muda o momento que eu estou vivendo. Se eu estou vivendo um momento ruim, Deus é o mesmo. Se eu estou vivendo um momento bom, Deus é o mesmo. Eu sou o mesmo em Deus, porque eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu, eu sei o que eu estou vivendo. Tem propósito. Tudo na vida de um cristão tem propósito. Tudo na vida de um servo de Deus tem propósito. Tudo na vida de uma serva do Senhor tem propósito. Difícil é entender isso, porque diante de grandes conquistas enfrentaremos grandes desafios. Para você ver, ele tem uma conquista maravilhosa. Os profetas são envergonhados, são fulminados e mortos. E logo em seguida, uma palavra de uma mulher vai fazer com que Elias tenha medo. Ele não tem medo de enfrentar homens, profetas e falsos profetas, mas agora uma palavra liberada por uma mulher, talvez no momento de fraqueza dele, ou de cansaço, ou de exaustão. Eu não sei em que momento esse homem está vivendo, mas a Bíblia vai dizer que a palavra que ele recebe daquela mulher faz com que ele fuja, com que ele queira se esconder, que ele queira fugir do propósito de Deus, fugir do chamado de Deus. Uma ameaça que para muitos seria algo simples, para ele foi tudo. Para ele foi algo que abateu a vida dele naquele momento, o ministério dele. Ele tinha acabado de sair de um grande desafio. Então acredito eu que ele estava cansado, exausto. Assim como Davi um dia ficou exausto também, um homem que estava guerreando, vivendo várias guerras. Um dia a Bíblia vai dizer que ele se cansa. E eu não sei como você entrou aqui essa noite, eu não sei se você entrou cansado, cansada. Eu não sei o que está descansando, eu não sei como está a sua vida espiritual, mas eu quero já profetizar na sua vida: você não vai morrer nessa situação. Deus não te escolheu para perecer. Deus não te escolheu para dar errado. Deus não te escolheu para ser vergonha. No lugar dessa vergonha, Deus tem dupla honra para você. Ele foge. Só que o interessante, preste atenção, coloca para mim, vamos caminhar no versículo 4, coloca para mim versículo 4, vamos caminhar aqui. Ele foge sozinho para o deserto, ele deixa o companheiro dele, ele deixa a pessoa que acompanhava ele de lado, e ele vai sozinho para o deserto. Ele caminha com as pernas, com as próprias pernas para o deserto, sozinho. E a pior coisa é quando as nossas escolhas nos levam para o deserto. Quando caminhamos sozinhos, para você ver que o Espírito conduz o Senhor Jesus ao deserto, mas ele estava com o Senhor no deserto. E agora, caminhar no deserto sozinho por causa das suas escolhas, esse é o perigo. Esse é o perigo. Quando eu vou com as minhas próprias pernas, sem a orientação de Deus. Às vezes eu reclamo
daquilo que eu estou vivendo. Aí Deus pergunta, as escolhas foram suas. Olha aqui, a Bíblia está dizendo, depois sozinho foi para o deserto, caminhando o dia todo. Ele está entendendo que na concepção dele, o deserto seria um lugar de escape, um lugar de solidão, um lugar onde poderia ficar só. Para você ver que nem o companheiro dele ele quer levar. Assim somos nós. Às vezes abrimos mão e queremos sair de perto de pessoas que podem falar para a gente aquilo que nós queremos não queremos ouvir. Queremos sair de perto de pessoas que vão nos confrontar. Queremos sair de perto de pessoas que podem nos trazer para uma realidade. E caminhamos sozinhos para o deserto. Depois de estarmos no deserto, perguntamos, cadê as pessoas? Se nós mesmos abrimos mão delas, nós mesmos, as nossas escolhas, abrimos mão de pessoas que querem o nosso bem. Provavelmente esse profeta aqui, Elias, com o seu servo, o servo dele poderia falar, Elias, o que tu está fazendo aqui, Elias? Aqui não é teu lugar não, Elias. Vamos voltar para o chamado, foi só uma ameaça. Quem é essa mulher diante do nosso Deus? Quem é essa mulher diante dessa situação? Por isso a importância de andar com pessoas que vão falar para você o que você precisa ouvir, não o que você quer. Mas aqui nesse momento ele fala, vou me isolar, vou ficar sozinho, eu não quero mais viver meu chamado, eu não quero mais viver a promessa, eu não quero mais ver ninguém, eu não quero andar com ninguém. Talvez eu estou falando para você que está pensando isso. Eu estou aqui hoje, mas eu não queria estar aqui. Eu estou aqui hoje, mas eu nem sei por que eu vim. Eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinha. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de chamado. Abriu mão de amizades verdadeiras, abriu mão de pessoas que te amam, abriu mão de pessoas que te confrontam, abriu mão de pessoas que falam para você o que você precisa ouvir, para se trancar, para se isolar, e está caminhando para o deserto sozinho. E Deus está falando assim, não estou nesse negócio não. Eu não estou nesse, porque basta, irmão, para sair do deserto, quando você entra, a responsabilidade é sua. Quando o Senhor te conduz para o deserto, Ele está contigo. E agora, quando você se conduz ao deserto, quem vai estar contigo? Quem vai estar contigo? E que ele é conduzido por Ele mesmo, pelas próprias pernas dele. Aí chega no deserto, não tem ninguém, começa a orar. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer como se fosse resolver. Eu quero morrer, eu quero a morte. Porque eu estou passando por isso, já basta. Tira a minha vida. Talvez estou pregando para você que eu estou assim aqui hoje, pensando que vai resolver tirando a sua vida. Desistindo da sua família, desistindo do chamado, desistindo de tudo aquilo que Deus tem para você, por causa desse momento que você está vivendo. Esse momento não define a sua história. Esse não define você. Esse momento vai passar. Esse momento vai chegar ao fim. Deserto não é lugar de morada. Deus não te conduziu ao deserto. Se você entrou lá, saia dele hoje. Saia desse deserto, saia dessa solidão, saia desse lugar que está limitando a sua visão, porque Deus vai cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Não adianta ficar, ai, irmão, sabe qual é a nossa síndrome? Acho que nós passamos por prova. Achamos que só está difícil para a gente, só está difícil para mim. Tem uns irmãos que acham que só está difícil para ele, está ruim só para ele. Está ruim só para ela. Está piscando a luz. Só Jesus na vida dessa luz aí, Pai. Presta atenção, mas deixa a luz para lá, não tem problema não. Você não vai impedir a gente de falar aquilo que Deus tem que falar conosco, não. Presta atenção aqui. Às vezes nós entramos em situações e achamos que só nós passamos por momentos difíceis. Todo mundo tem o seu deserto. Todo mundo tem a sua crise existencial. Todo mundo aqui, então, a sua não é maior ou menor do que a do outro. Talvez se Deus está permitindo você passar por isso, é porque Ele sabe que você tem capacidade para suportar isso que você está enfrentando. Só que nós menosprezamos a dor do outro e achamos que só a nossa dor é maior, só a nossa crise é maior, só a nossa vida é pior. Achamos que só nós passamos por problemas difíceis. Só você pensa em parar, só você pensa em desistir, só você pensa em tudo isso. Todo mundo aqui, se nós entregarmos o microfone para dar um testemunho e falar assim, eu pensei em parar, eu pensei em desistir, eu pensei em retroceder, eu também quis chutar o balde. A pessoa vai ter dois trabalhos, chutar e buscar depois. Quem tem um chamado, não adianta correr dele. Não adianta. O chamado te chama. Ei, o chamado te chama. Você está na padaria, fala de Jesus. Você está no mercado, fala de Jesus. Você nem quer falar que é da igreja, nem quer falar que é de Jesus.
mas aí acaba encostando alguém em você, aí você começa a pregar e começa a falar, começa a contar a história, testemunho de vida, aí você nem sabe que está sendo um canal na vida de alguém que está pedindo uma resposta de Deus. Me chamar não me chama. Não adianta pedir morte, não adianta querer parar, não adianta se trancar, não adianta se isolar. E nós somos exímios em culpar o outro. Culpar o outro. Ao invés de tomarmos a responsabilidade de dizer: se eu estou no deserto, o problema é meu. Eu que escolhi, eu que decidi. A culpa é minha, não é de ninguém. Esse deserto, a culpa não é de Deus. A culpa não é do irmão do lado. A culpa não é da família, a culpa é sua. São suas escolhas. Quando você entra no deserto sozinho, saia dele sozinho. Quando Deus te conduz ao deserto, quem te tira é Ele. Você entendeu? Quando você é conduzido por Deus ao deserto, Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer te preparar para alguma coisa. Ele quer forjar o seu caráter. Mas quando você entra com as suas próprias pernas, por ter escolhido viver isso, assuma as consequências. Assuma as consequências. Só que nós somos exímios em culpar. Estou no deserto e não tenho visita. Estou no deserto e ninguém me liga. Estou no deserto e ninguém me ajuda. Mas quem entrou lá? Quem entrou lá? Quer sair? Assuma a responsabilidade e diga: eu entrei, eu vou sair. Deus é tão misericordioso com esse homem aqui. Ele é tão misericordioso que ele vai sozinho para o deserto. Ele pede a morte. Deus está vendo o que ele está passando. Deus está vendo o que ele está enfrentando. Deus está vendo o que ele está vivendo naquele momento. Porque Deus tem empatia com o homem. Deus tem empatia com a sua dor. Deus tem empatia com o seu sofrimento. Resumo: ficar lamentando não resolve. Mas Deus está vendo que ele não era recorrente a fazer uma coisa dessa. Deus está vendo que a ansiedade, a depressão tomou conta dele. Isso eu deduzo, não posso afirmar nada, mas são sintomas de uma pessoa que está depressiva. E Deus fala assim: vou tratar ele. Aí Deus vai enviar um anjo. Deus envia um anjo. Coloca para mim, por favor, versículo 6, vamos lá. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou. 7. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-se, come um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Preste atenção aqui. Quando nós falamos que quando a gente entra no deserto com as nossas próprias pernas, nós temos que sair com ela. Amém? Amém. Aqui o Senhor não conduz ele, mas aqui o Senhor manda provisão para ele. Por quê? Entendo eu, propósito. Está falando assim: não vou deixar ele morrer não, porque eu tenho um propósito. Aleluia. Mesmo ele tendo entrado no deserto sozinho, por causa do propósito que eu tenho a realizar ainda na vida dele, eu não vou deixar ele morrer. Aleluia. Nesse caso aqui, nessa exceção aqui, isso não é regra. Isso aqui não é regra. Eu vou enviar um anjo. E o anjo do Senhor é uma tipologia do próprio Deus, descendo lá para falar com ele. Fala: querido, eu tenho uma obra na tua vida. Ei, toma vergonha, levanta. Vamos embora. Deus traz o recurso, e preste atenção aqui nessa interpretação que Deus me deu. Deus vai enviar a provisão com um propósito. Qual o propósito? Volta para o caminho. Só estou enviando a provisão por quê? Eu quero você no caminho. Eu vou te provar isso aqui. Deus envia a provisão para aquele homem para dizer assim: ó, eu estou provendo agora, mas não vou prover sempre não. Eu estou provendo agora para te dar forças para sair desse deserto e voltar para o caminho. O profeta não aceita isso não, o profeta vai dormir. É a síndrome de pessoas na igreja. Deus envia a provisão, se acomoda, volta a dormir. A pessoa está no deserto, a pessoa está na prova, a pessoa está no vento. Aí Deus envia um anjo, ou ele mesmo vem, envia a provisão. Você vai comer pão no charbrole, você vai beber água. Aí ele come, ao invés dele levantar e voltar para o caminho, o que ele faz? Ele se acomoda. Ele se acomoda com aquilo que foi enviado para sustentar ele por um momento. Tu está acomodado, tu está acomodada com a melhora. Mas Deus não quer melhora para a sua vida, Deus tem mudança. Eu recebi uma provisão de Deus, vou me conformar. Ele não se conforme, Deus não tem melhora, Ele tem mudança.
essa provisão para você agora. Mas não é para você se incomodar, não. Ai, vou me acomodar. Olha aqui o pãozinho quentinho. Olha aqui a água fresquinha. Olha aqui que Deus para mim me enviou. Mas Deus está falando assim, queridão, acorda. Tu está acomodado. Tu está acomodada. Tu está acomodado em ser sustentado por pessoas. Você está acomodado por ser sustentado por outros. Quando na verdade vai buscar o seu. Vai em busca do seu. Não se conforme em ser o coitadinho da história. Deus não nos chamou para ser coitadinho da história, para ser coitadinha da história, para ficar chorando, se lamentando, dizendo: ó céu, ó vida, ó terra, ó me mata. Não, Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser grande. Deus te chamou para ser referência. Deus te chamou para ser um instrumento dele. É por isso que ele está permitindo esse sustento. Mas não é para você se incomodar, não. É para você levantar e começar a andar de novo, assim, vou voltar para o caminho. E às vezes o problema é esse. As pessoas entendem como ser sustentado em um deserto do que ter um momento da necessidade suprida por Deus com propósito. Aí acho que deve ser sempre sustentado. Quando na verdade Deus está permitindo esse sustento momentâneo para te tirar desse caminho de acomodação. Sabe por quê? Se Deus continuasse enviando anjo, ele não sairia do deserto. Se Deus continuasse enviando pão e água, ele ficaria acomodado lá. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar pão e água de muita gente aqui para falar assim: volta para o caminho. Porque eu já enviei o recurso, eu já supri a sua necessidade e você não voltou. Então agora eu estou tirando pão, estou tirando água, porque se você não voltar para o caminho, vai morrer no deserto. A escolha é nossa, a escolha é sua. Deus nesse caso está dando para ele a provisão com propósito para que ele volte a fazer o que ele não poderia deixar de fazer. É profeta, já profetizou, é mulher de Deus, está se contentando com migalhas, está se contentando com coisas pequenas, quando Deus tem coisas extremamente maiores para você e para a sua vida. Não se conforme com a provisão momentânea, vai em busca do sobrenatural que Deus tem para você. Não, Deus está enviando pão, está enviando água. Tá bom, então. Deus falou: você vai comer mais um pouquinho. Por quê? Senão você não vai aguentar, não. Por quê? Você tem que viajar, querido. A viagem é grande. Eu estou te dando esse alimento para tu viajar. Não é para tu ficar aí, não. Eu estou te dando esse alimento aqui, eu estou suprindo para você não morrer. Porque se você não comer, você morre. Ah, eu vou espiritualizar isso. Porque tem muita gente morta na igreja, não come mais. Porque tem muita gente morta na igreja, não come mais a palavra, não come mais louvores. O negócio agora é TikTok, Instagram, Twitter. Não quer saber mais de jejum, não quer saber mais de oração. A gente chama para oração aqui para quem está desempregado terça-feira, 3 pessoas, 4. Olha aqui a campanha, caindo fogo do céu de manhã para ver se vai aparecer um montão de gente. Porque as pessoas querem coisas que supram a necessidade momentânea. Estão preocupados com dons e milagres, quando na verdade Deus quer te sustentar, não só por um momento. Ele não quer que você seja sustentado por um momento, Ele quer sustentar a vida toda. Só que você não come, está raquítico. Espiritualmente falando, está precisando de alimento, de vitamina, mas está se alimentando de coisas na internet, de pessoas do mal, pessoas que te dão conselhos para te colocarem para baixo, te fazem se levantar contra a sua liderança. Querido, querida, acorda enquanto há tempo. Deus está suprindo a sua necessidade nesse momento, mas não é para te fazer uma pessoa conformada com isso, é para te tirar daí e te levar para o propósito dele. Tá bom. Eu sei que é normal às vezes querer fugir do chamado. Eu já quis fugir do chamado. Quem é que nunca quis fugir do chamado? Quem é que não se achou a última Coca-Cola do deserto?
Se eu não fizer, não acontece. Se eu não estiver, não acontece. Muita gente já pensou isso. Se eu não dirigir, se eu não pregar, se eu não cantar, se eu não fizer... A gente às vezes pensa, o homem tem esse problema, o ego inflamado. Mas Deus fala assim, queridão, se você não fizer, se você não levantar, se você não andar, se você não comer, você vai morrer, porque tem outro para colocar no teu lugar. E a pior coisa é quando você passa o bastão para uma pessoa não querendo passar. Porque Elias não se preparou para isso. Elias não se preparou para passar bastão para ninguém. Só que Deus já estava planejando uma pessoa melhor do que ele, que faria muito mais do que ele. E ele está pensando que é insubstituível. A fala dele diz isso. A fala de Elias diz isso. Que ele se achava o tal, o bam. E vai pregar hoje, Elias, o profeta. A pregação de hoje, Mateus 850 profetas, irmão. Apenas com uma oração objetiva. Aí Deus falou assim, não foi você não, tá? Não foi você não. Não foi você mesmo. Porque se eu não for contigo, nada acontece. Elias, tu é tão frágil. É tão frágil. Se eu não mandar povo para te alimentar, tu morre. Tu é tão frágil. Você não é nada. Se eu não for contigo, ninguém é nada. Se Deus não for com a pessoa, não somos nada. Eu não sou nada se Deus não for comigo. Aonde você está procurando refúgio? No deserto? Aonde você está procurando refúgio? Em pessoas que falam que você quer ouvir? Por isso que não cresce, por isso que não desenvolve, por isso que a vida não anda. Irmãos, há quem diga que eu sou ou me torno a pessoa igual com quem eu ando. Com quem você anda? Quais são as 3, 4 pessoas que andam contigo? Você vai se tornar igual a ela. Se torna como fofoqueiro, tu acaba se tornando fofoqueiro. Se você anda com quem não tem compromisso, você acaba se tornando uma pessoa sem compromisso. Se você anda com quem não quer estudar, você acaba se tornando uma pessoa que não quer estudar também. Se você anda com quem não tem perspectiva de vida e crescimento, você acaba não tendo também, porque a pessoa te suga. E a pergunta é, com quem você se relaciona? Geralmente vai definir aonde você quer chegar. E ao invés de você ser influência, está sendo influenciada. Está sendo influenciado. Porque para as coisas do mal você é muito levado a fazer. Por que não se relaciona com as coisas do bem? Por que não olha para quem deu certo, para quem cresceu, para quem desenvolveu, para quem chegou? Você está andando com pessoas que só estão te puxando para um buraco que você não percebe. E depois não adianta dar uma de vítima, não. Ninguém me ama na igreja, me abandonaram, me esqueceram, só vivem coisas ruins, como vai viver coisas boas? Só vive em situações ruins, como vai querer viver coisas extraordinárias? Tu olha para a pessoa, um círculo de amizade é fofoqueira, mentirosa, 71, pilantra, covarde, maquiavélico, não tem compromisso, 20 anos na igreja, não cresce, não desenvolve as mesmas coisas. E você está lá, se relacionando com a pessoa que não quer nada, não cresceu nada, só vive na mentira, no adultério, só vive na fornicação, e dá uma de santo na igreja, querido, sai fora, veja com quem você está se relacionando, aonde você está procurando refúgio. Em pessoas que estão no deserto, elas vão te levar para lá também. Ninguém vai dar glória não, glória a Deus. Tudo glória. Aí tu olha para a vida social, não tem nada. O currículo é de mentira, fofoca, problema, discórdia, tudo isso, o currículo da pessoa. Eu vou andar dessa pessoa. Já viu aquele ditado que a vovó e a mamãe sempre disse? Quem se mistura com porco, podia ser um versículo bíblico, mas não é.
Achares, capítulo 12, versículo 7. Quem se mistura com pouco, farelo come. Eu não sou fofoqueiro, mas está andando com fofoqueiro, se torna. Eu não sou mentiroso, mas ando com mentiroso, se torna. Ei, acorda. Aonde você está procurando refúgio? Aonde você está procurando refúgio? Se for, tem pessoas que estão no deserto, daqui a pouco tu está lá. Breve estará lá. Antes com pessoas já chegaram, cresceram, estudaram, te incentivam a ser melhor, te incentivam a ser honesto, te incentivam a ser fiel, te incentivam a ser temente, te incentivam a buscar, te incentivam a orar, te incentivam a fazer parte do ministério, te incentivam a vestir a camisa, te incentivam a ser melhor com Deus, te incentivam a buscar mais em Deus. Você vai ver aonde você vai chegar. Está andando com quem só fala de futebol, mulher, só fala só isso. Antes com quem fala, vamos fazer um concurso público, vamos estudar junto, vamos crescer, o Correio está aí, vamos fazer um concurso para o Correio. Está enfurnado dentro da casa dos outros, para falar do ministério, para falar da igreja, para falar do que deu errado, mas não ajuda em nada, não mete a mão em nada, não é útil em nada, vê todos os erros, mas não vem com soluções nenhuma. Aleluia! Eles faltaram hoje. Por quê? Para eles está muito tudo errado. Eles são a perfeição, é a quarta pessoa da Trindade, não podem se relacionar conosco. Com quem nós estamos nos relacionando? Aí Deus tira o cara do deserto. Vai, Elias, ele anda 40 dias e 40 noites. Em vez do cara voltar para o propósito, ele entra dentro de uma caverna. Ele vai para o Monte Horebe, onde Deus deu para Moisés os mandamentos. Monte de Deus, conhecido como Monte de Deus. Calma aí, o monte é de Deus. Já está mais perto de Deus. Mas o cara entra, procura a primeira caverna que ele encontra, ele entra para se esconder do chamado. Querida, você pode cavar um buraco e sair lá na China. Ele vai estar lá te esperando do outro lado, só vai ter trabalho de cavar. Tu está cavando e ele está deixando. Vai se cansando, vai se cansando, vai. E está cavando, e está cavando o buraco, ele está assim, ó. Vai, cava mesmo, cava, você escolhe, vai, cava. Quando tu sair lá no Cochinchina, sair lá no Japão, seja onde for, ele fala assim, oi. Se tu pegar e botar 50 quilos dentro de você e mergulhar no mar, quando chegar lá no final, para se esconder, ele vai estar lá assim, oi. Se tu pegar o foguete, falar na NASA, você está contratando hoje um foguete, eu quero ir para a Lua. Quando tu pousar na Lua, Senhor, aqui. Você pode se esconder de todo mundo, mas de Deus não se esconde. Não adianta quem tem chamado chama. Não adianta quem tem promessa, ele cumpre. Não adianta, você quer correr, você quer parar, você quer desistir, mas daqui a pouco você se pega falando daquilo que já está dentro de você. Aleluia! Olha aqui. O cara entra para dentro da caverna. O cara com chamado, hein? Tu tem um chamado. Quem tem um chamado aqui diz amém? Está muito fraco, quem tem um chamado de glória. Sai da caverna hoje. Sai da caverna hoje. Para de se vitimizar. Para de se lamentar. Para de ver os defeitos. Olha para você e fala, quem tem que mudar sou eu. Quem tem que sair da caverna sou eu. Toda a igreja tem problema. Aqui é mais uma. Aqui é mais uma. Não vem para cá pensando que aqui todo mundo é perfeito e eu sou um cantor de rosa. Querido, pelo contrário, tem muita gente ruim na igreja. Tem fofoqueiro, tem mentiroso, tem tudo de ruim. Só não pode ser você, que é o suficiente. As pessoas têm uma ideia. Eu vou lá para a igreja, porque lá, aí não gosto que o pastor canta corinho. Então vai para a igreja que canta na harpa. Eu não gosto da parede preta, mas para a igreja tem parede branca. Simples de se resolver. As pessoas complicam muito. Complicam demais. Quando chegar no céu, eu quero ver, pô, Jesus, hoje essas noites de aí não tá legal. Tá muito amarelo. Com esse ouro aí, pô, tá muito amarelo. Dá pra gente pintar ele de azul? Não! Tem problema em tudo.
tudo e todo mundo, mas não olha para si e fala: o problema não sou eu. O problema está em mim. Eu já fui da cuspe de Cristo. Eu já fui da Universal, da Deus é Amor. Eu já fui da Batista Presbiteriana. Eu já fui de tudo. Todo mundo lá é ruim, só que sou bom. Vamos orar. Segura nas mãos de Deus. Jota. Jéssica, olha aqui, Jéssica. Acho que tá na hora de puxar ela pra cá, não. Tá não. Jéssica, Júlia, tudo com J, meu Deus. Jerônimo, vou botar com G, irmão. Jerônimo é minha, que sabe sou eu. Jerônimo da história é minha, com G. Eles gostam de J, Júlia, Jéssica, fora. Qual o seu nome? Jerônimo da Silva. Jerônimo Antônia. Jerônimo, não sei o que. Não tem Jerônimo da Silva aqui não. Segurando a mão de Deus, mas na minha é outro Deus, é outro livro, é outro Deus, é outra porta, é outro lugar. Meu Deus. A direita, amarra, porque nem mão vai ter para segurar. Querida, para onde nós estamos caminhando? Eu estou fazendo essa ilustração aqui para tirar um pouco do peso, mas isso é sério demais. Com quem você se relaciona, ou vai te levar para um céu, ou vai te levar outro negócio aí. Acorda. O cara se esconde na caverna. Aí ele vai usar desculpa: te sirvo com zelo. Versículo 10, coloca pra mim. Aí aqui o Chocolícia. O Chocolícia do Antigo Testamento. Chocolícia: Senhor, eu tenho te servido com zelo. Tem mesmo? Gente que quer ter argumento com Deus como se tivesse crédito. Te sirvo com zelo. E Deus está assim. Deus assim: se Deus tivesse barba. Vou ver uma aula aqui, precisa da glória. Deus, te sirvo como zelo. Contudo, os israelitas, eu não. É assim, eu não. Os israelitas, eles, eu não. Quebraram a aliança contigo, eu não. Tá fugindo, olha só, fujão. Foi pro deserto, entra na caverna, tá falando mal do outro. Tu não conhece alguém assim não? Tu não conhece alguém não? Irmão, quando é para olhar o pecado do outro, nós somos exímios em apontar. O nosso a gente esquece, né? O nosso não. O do outro, olha lá o outro. E você? E eu? E nós? Mas anda com quem só vê o pecado do outro, começa a olhar o pecado de todo mundo. Mas esquece. A pior coisa é quando a pessoa fala assim: pastor, fazer o quê? Eu fico olhando para quem está falando. Para quem está falando? Tem outro versículo que poderia citar na Bíblia. Achares, capítulo 13, versículo 1. O sujo falando do mal lavado. Deixou de escorregar um pouquinho, deixou de vacilar um pouquinho, que o rastro é grande. Aí vem: ó, pastor, passando. Aleluia. Olha, irmão. O que o senhor vai fazer com o outro aí? Com o outro? Eu fico assim: meu Deus do céu. Jesus. É que eu não sou Deus. E se eu fosse Deus, com requinte de crueldade, eu falo: abençoado, quando foi contigo? O que eu fiz?
Nós somos intolerantes. Intolerantes. Quando é o nosso, a gente quer abraço, a gente quer carinho, a gente quer que estendam a mão, que nos visite, que nos mandem carta, flores, zap, postem a nossa foto na rede social. Mas quando é o outro, exclui, tira, vai para fora, não merece, como se nós tivéssemos méritos e créditos. Ei, só para te deixar ciente, todos nós temos uma dívida impagável. Aleluia, Rei. Com essa história, ninguém aqui, por mais que você faça, tem crédito, você tem dívida. E uma dívida de sangue que foi derramado há 2000 anos atrás por essa pessoa que está do sol e por essa pessoa que está aqui no altar. Aleluia, Rei. Aí ele fala: eu sou o único que restou. Aí Deus fala assim: não, ô Chocolícia, tem muita gente que não se corrompe. Está dizendo assim: a gente pode buscar refúgio, a gente pode correr do chamado, a gente pode achar que só a nossa pessoa, só não, que passamos por momentos difíceis. E Deus está falando assim: não é só você que passa, não, não é só você que vive isso, não, não é só você que enfrenta isso, não. Tem muita gente passando por situações até piores do que a sua. Olha para o lado, faça uma retrospectiva da sua vida, faça uma retrospectiva, vê se você não está melhor, mesmo diante de tantas turbulências e dificuldades. Olha, e você está achando que é só você, que Deus, querido, só você não. Vamos lá, coloca para mim no versículo 18, vamos para 18, para a gente pular aí. No entanto, preservei 7.000 que nunca, nem por um segundo, nem por um momento, não é só você não, eu preservei, eu guardei 7.000 que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Ele está dizendo assim: tem gente passando por prova lá e não fugiu não, tá? E não correu não, estão lá na prova lá, ó. Você pelo contrário correu, mas está vendo o problema do outro. Esse é o nosso problema. A gente pensa que só gente, só a nossa vida. Não é só você, tem muita gente fiel a Deus também que não se prostrou e não fugiu do chamado. Aleluia. Mal, enfrentando, lutando. Na Arábia mesmo, meu querido está ali, ele falou comigo: nem culto livre pode ter na Arábia. A gente tem liberdade para estar num culto como esse, glorificando, exaltando, e a gente não valoriza isso. Aleluia, Rei. Nós não valorizamos um ambiente como esse. Eles amariam ter um desse lá, um culto, uma igreja, para que eles pudessem celebrar e gritar: o Senhor é Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não podem. E nós temos essa liberdade e não valorizamos, achamos muito. 3 dias na semana, tipo, 3 dias, é muita coisa. Está vindo o Natal, está vindo o Ano Novo, enquanto outros dariam a vida para ter um pastor que cuidasse, que fosse atrás, que abraçasse, que amasse, um ministério de louvor, e tivesse louvores sendo entoados. E nós não valorizamos isso, achamos que são. Tem gente lá na Arábia, tem gente lá na Arábia falando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja em pequenos grupos, dentro de lares, dentro de casas, escondidos. E nós temos uma igreja do lado da nossa casa, temos uma igreja confortável, com todos os problemas confortáveis, com ar-condicionado, água gelada, e podemos dizer aí para os 4 cantos dessa terra que Jesus é o caminho, que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus deu vida, e não valorizamos isso. É esse cara aqui, ó, está olhando só para o umbigo dele. Eu estou dando uma massacradinha ali, estou dando mesmo. Porque ele está olhando nesse momento aqui de crise, ele consegue enxergar o problema em todo mundo, mas não nele. Que ele foi conduzido por ele para o deserto e agora
você está, no deserto ou na caverna, aí não é o seu lugar. O que eu tenho para dizer para você, aí não é o seu lugar. O seu lugar é no caminho. O seu lugar é no caminho. Porque senão eu vou fazer o que fez com ele. Está muito biscoitinho. Está muito chocolícia. Porque agora, além de voltar toda a trajetória, o cara anda 300 quilômetros até Horeb. 300. 40 dias e 40 noites andando. 300 quilômetros. Aí Deus fala assim, irmão, volta. Imagina, volta. Você vai voltar pelo caminho, volta. Vai voltar, andou 300, vai andar mais 300. Volta. Pelo caminho, volta. Por quê? Tu vai ungir pessoas. Um rei, um profeta, vai ungir no seu lugar. Para provar. Quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Quem faz sou eu. Quem opera sou eu. Quem dá vida sou eu. Quem dá morte sou eu. Quem tem a provisão sou eu. Você é apenas um instrumento. Coloca-se de pé. Aleluia a Deus. O que tu está fazendo aí, Elias? Deus pergunta para mim e para você nessa noite.